Hi guys, tudo bem? Teacher Nath aqui. Hoje eu resolvi trazer para vocês uma dúvida que eu vejo muita gente às vezes cometendo esse erro e muitos dos meus alunos também questionando, tá? Que é quando a gente quer falar sobre ter medo em inglês, né? Então assim, o que acontece? Por a gente falar em português eu tenho medo de alguma coisa, né? E o que acontece? Eu uso o verbo ter. Só que em inglês o verbo ter ele é no sentido somente de posse. Então a gente não vai usar dessa mesma forma, tá? Vou mostrar para vocês duas formas que a gente pode, né, então expressar quando a gente quer falar que a gente está com medo. Olha só. Primeiro, com o verbo fear, tá? O verbo fear, ele significa temer. Então eu tenho aqui, she feared that he escaped. Ela temeu que ele escapou, tá? Então ela ficou com medo que ele, né, tivesse escapado. Estou usando o verbo, né, então normal, coloquei ele aqui no passado. Agora presta atenção nesse outro exemplo aqui. I was with fear. Eu estava com medo. Aqui o fear, ele já não é mais o meu verbo. Ele virou, né, um substantivo. Eu estava com medo e por isso ele está lá no final da frase. Então cuidado, né? Eu posso usar ele tanto como o verbo da ação temer ou então, né, o meu substantivo medo. E aí tem o mais comum, que é o que eu mais vejo o pessoal usando em inglês, que é o be afraid, né? Que seria, né, o estar com medo. Então, na verdade, em inglês eu vou dizer que eu estou com medo de alguma coisa, ao invés de dizer eu tenho medo, né? Essa questão de posse para eles não vale só para isso, né, gente? Mas a gente deixa isso para um outro vídeo. Mas então, assim, saber essa diferença que eu vou dizer que eu sinto, eu tenho medo, mas é com o verbo to be, tá? Olha só, be afraid of, tá? Ter medo, ou sentir medo, estar com medo de algo. I'm afraid of spiders. Eu tenho medo, eu sinto medo de aranhas. Observem, eu uso o meu verbo to be conjugado. Então aqui eu tenho, né, o be, como eu estou usando eu coloquei, né, ele contraído aqui, I'm afraid. Para quem não sabe ainda as regrinhas do verbo to be, conjugação e tudo mais, a gente tem um vídeo, qualquer coisa clica aqui no canto e vocês podem tirar as dúvidas referente a isso. Nossa próxima frase de exemplo então, I'm afraid of making a mistake. Eu estou com medo de cometer um erro. Observem só, gente. Vocês viram que eu coloquei aqui que ele vem be afraid of, né? Aquele of tá junto, significa, né, de. Aqui eu estou com medo de aranhas. Tranquilo. Só que observem, I'm afraid of making a mistake. Então, assim, cometer erro em inglês é make a mistake. Aqui eu coloquei making. O que acontece? Como eu tenho que colocar o of aqui, o meu próximo verbo ele vai ganhar um ing. Então, assim, se fosse um outro verbo, uma outra ação, também ganharia o ing ali no final, por causa desse carinha aqui, tá, gente? Então, essa dica é bem importante. E aqui, somente uma última frase, então, pra gente, né, ver que como eu trabalho com essa questão do verbo to be, na hora que eu quero perguntar para você, você tem medo, sei lá, você tem medo de alguma coisa? Eu vou fazer o quê? Eu não vou usar o verbo have, não posso usar o ter e também não vou usar o do, porque é com o verbo to be. Então eu vou dizer, are you afraid of her? Você está com medo dela? Né? Você tem medo dela? Certo, galera? Eu espero então que vocês não tenham mais essa dúvida, né? Que a gente, né, evite de cometer esse erro. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like aí. See you in the next video.